Gravação iniciada, senhor presidente. Iniciar a gravação. Em relação à sustentação oral, eu olhei aqui todas. Teríamos uma do Tristão, mas foi retirada de pauta. Então temos mais uma, que é um acompanhamento da doutora Camila. Item 181, recorrente Fazenda, interessado DAIB. Doutora Érica. Inclusão de CMS na base de cálculo. Doutor Isaías, pode chamar a doutora Camila, por favor? Item 181. Ok, Depois volta para irei a pauta convocá-lo. normal. Presidente, não seria ICMS, não. Não, né? Então, Não, seria tributação não do crédito presumido. tá. É porque a alegação de recurso aqui está Ah, tá. equivocada, então. A doutora Érica sabe melhor do que eu. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 181 da pauta. Doutora Camila, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Estava sem beber água até agora. Bom dia. Bom dia, doutora Camila. De novo. Quanto tempo? Bom dia, Camila. Agora eu vou ficar perturbando vocês por aqui. Seja bem-vinda. A tecnologia tem dessas coisas, né? É? Só vou acompanhar, tá? Tá. Doutora Érica, recorrente Fazenda, interessado, corrida DAIB. Com a palavra, relatora. Vamos lá. Isso aqui trata de recurso especial de divergência, interposto pela Procuradoria, quanto ao acordo 33.01.00.407, por meio do qual deu-se provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo de CONFIS o ressarcimento do crédito presumido de IPI, cuja emenda se segue. Base de cálculo, exclusão, ressarcimento de crédito presumido de IPI. A base de cálculo de CONFIS é o faturamento, assim compreendida a receita bruta de venda de mercadorias, de serviços e mercadorias e serviços, afastando o dispositivo do parágrafo 1º do artigo 3 da Lei 9.718, por sentença proferida em plenário do Supremo Tribunal Federal, transitado e julgado. A Fazenda suscita divergência quanto à exclusão da base de cálculo de contribuições às receitas decorrentes de ressarcimento do crédito presumido de IPI. O recurso da Fazenda foi admitido, conforme folha 187 a 189. O contribuinte apresentou contra-razões requerendo o não provimento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e que seja mantida a decisão. É o relatório em si, vou direto para o voto, porque é só acompanhamento, né? Admissibilidade, conheço do recurso especial da Fazenda. Mérito. Para análise do mérito, se faz necessário a delimitação do litígio. No caso, cinge-se a controvérsia exclusivamente em relação à matéria inclusão do crédito presumido do IPI na base de cálculo da contribuição para o financiamento da Seguridade Social. O acordo recorrido decidiu por excluir a base do cálculo de contribuição para o CONFIS as receitas referentes ao crédito presumido do IPI. Veja o trecho reproduzido no voto condutor. Ouço dividir do ilustre relator, apenas no que diz respeito à inclusão na base de cálculo das receitas decorrentes do ressarcimento do crédito presumido de IPI em razão da sentença proferida pelo Pleno do Superior Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade. Por sua vez, a Fazenda Nacional assevera no recurso que o crédito presumido de IPI constitui receita para fins de tributação do CONFIS, ainda que se considere a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º. Antes de entrar na análise do mérito, cumpre esclarecer que, no caso, não há lançamento com base na Lei 10.833 em litígio. Com efeito, ali se resume a discussão sobre a tributação do valor de ressarcimento de crédito presumido de IPI pela CONFIS no período de apuração tal aqui, conforme se verifica a folha 206 do áudio de fração. Pois bem, o crédito presumido de IPI, que foi instituído pela Lei 9.363, com as alterações dadas pela Lei 10.276, foi criado para fomentar as exportações, ressarcindo as empresas exportadoras dos valores pagos de PIS e COFINS sobre o preço dos insumos utilizados na produção de bens exportados. Não vou ler aqui, né, o texto, né? Diante desse contexto, nunca foi cogitado que o crédito presumido de IPI viesse a ser tributado pelo PIS e COFINS, pois a base de cálculo dos referidos tributos era, como referido, o faturamento. Com a edição da Lei 9.718, a base de cálculo do PIS e COFINS deixou de ser faturamento, passando a ser receita de qualquer natureza. Passou-se, então, a questionar se o crédito presumido de IPI poderia ou não compor a base de cálculo de ambas as contribuições, vez que contabilmente assumiria a forma da receita. Em que pese a alteração da base de cálculo do PIS/COFINS ter dado através da Lei 9.718, é importante exaltar que as regras que incentivam as receitas de exportações previstas pela Lei Complementar 70
91, mantiveram sua eficácia sem terem sido revogadas. O crédito presumido de IPI foi um meio criado para fins de possibilitar aos exportadores brasileiros a recuperação do PIS/COFINS, pago nas aquisições de matérias-primas, materiais de intermediários e de embalagens empregados na industrialização de produtos, destinados ao mercado externo, em razão de citadas contribuições incididas por sua natureza em cascata e de forma cumulativa. No caso, o contribuinte é exportador de seus produtos e utiliza-se do crédito presumido de IPI incidente sobre as aquisições no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para utilização no processo produtivo, excluindo ainda o referido montante da base de cálculo da COFINS, para defender que não se trata de receita, e sim de recuperação de custos. Pois bem, o conhecido largamento da base de cálculo de COFINS foi instituído pela Lei 9.702 pela definição do faturamento como sendo a totalidade de receitas, independente de sua denominação e classificação fiscal. Entretanto, conforme entendimento assentado em sede de repercussão geral pelo Superior Tribunal Federal, o recurso extraordinário 585.235, o citado alongamento da base de cálculo foi declarado inconstitucional. Aí cita a emenda, né? Com efeito, o regimento interno desse conselho deve se aplicar ao artigo 62, né? Além disso, quanto à exclusão do crédito presumido de IPI, da base de cálculo de COFINS, encontra-se guarida também na jurisprudência superior ao Tribunal de Justiça, tanto no regime cumulativo quanto no não cumulativo de incidência, conforme se extrai das emendas abaixo. Eu coloquei as decisões aqui também do STJ, né, falando que o crédito presumido de IPI tem natureza jurídica de benefício fiscal, não se constituindo receita, seja do ponto de vista econômico-financeiro, seja do ponto de vista contábil, devendo ser contabilizado como recuperação de custos. Né, por fim, cito também aqui um voto, né, do doutor Luiz Eduardo, que foi feito recentemente, em março de 2020, né, sobre o mesmo assunto. Então, em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento de recurso especial da Fazenda Nacional, é como voto, presidente. Doutor Andrada. Doutora Érica, eu notei que na emenda você não colocou que se trata, que o crédito presumido de IPI não se trata de receitas, você não colocou, estou de acordo, e me parece que no voto também você não colocou, porque normalmente esses votos vêm dizendo que o crédito presumido de IPI não se consubstancia em receita. Se isso for verdade, que não houve essa informação, porque o voto ficou um pouco extenso, eu não consegui ler todo, mas se não colocou que o crédito presumido de IPI não é receita, eu acompanho a relatora. Se colocou que não é receita, eu acompanho pelas conclusões. Deixa eu ver, eu coloquei que é custos, né, que não é receita. Você colocou que é recuperação de custos? É. Uhum. Então, eu acompanho a relatora pelas conclusões, presidente. Doutora Tatiana. Eu tenho o mesmo entendimento que a Érica, eu acompanho a relatora. Doutor Luiz. Também acompanho pelas conclusões, porque quando for na lei 10.833, nós poderemos ter uma diferença de entendimento que vai ser relevante. Aqui é irrelevante a diferença de entendimento, acompanho pelas conclusões. Doutor Balcia. Doutora Érica, eu fui relator do acórdão 3301-004-065 de embargo de declaração por contradição em relação ao acórdão que tem esse recurso especial, que é o 3301-00407. Acho que seria legal citar no relatório do seu voto que teve esse embargos com efeitos infringentes. Só citar o 3301-004-065, que ele seria integrativo, né, do acórdão hora recorrido. Deixa eu colocar aqui. Ele integra, digamos assim, esse acórdão recorrido. É o 3301-004-065. 065. Já coloquei ele aqui para me colocar aqui em amarelinho, para me colocar isso no relatório. Obrigada. Como integrativo. Uhum. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Jorge.
Pelas conclusões com a relatora. Doutora Érica, Comigo mesmo. doutora Vanessa. Acompanho a relatora, presidente. Eu acompanho pelas conclusões também. Nesse caso não muda muito. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento a recurso especial. Votaram pelas conclusões conselheiros Luiz, Jorge, Rodrigo e Andrada. Obrigado, doutora Camila. Obrigada, boa sessão, bom resto de sessão, não vou perturbá-los mais, tá? Tchau. Imagina. Tchau, doutora. Vamos voltar agora para o início da pauta. Presidente, só conclusões nesse item 181 foram Andrada. Isso, Andrada, Jorge, Luiz e Rodrigo. Ok. Obrigada. Vamos agora ao item 123, recorrente Coan Indústria Gráfica, interessado Fazenda. Lembrando que estamos agora retornando ao início da pauta, por ter acabado as sustentações orais, que a gente deu preferência. Então, voltamos ao início da pauta desse dia 16 de setembro, às 9 horas. Recorrente Coan Indústria Gráfica, interessado Fazenda, doutora Andrada. Já está na pasta, estou com a palavra ao relator. Presidente, eu faço a proposta de a gente julgar o item 83 e o 123 em conjunto. Eu devo ter praticado algum equívoco, porque eu não separo os recorrentes. E aqui, nesse caso, da minha relatoria, eu separei, eu coloquei um no item 83 e um no item 123. Só lembrando que esse processo já foi praticamente todo votado, está com vistas para a doutora Vanessa. O 83, né? Todos dois. Por os dois. Então vamos votar o item 83. O item 83, como que ele está, o resultado parcial dele, doutora, que eu não tenho aqui? Você está com o resultado parcial dele aí? É o 83 ou o 123, presidente? Os dois. Só estou com vista para os dois. Eu vou te passar o resultado parcial dele aqui. Eu vou pegar a ata de agosto. Eu tenho aqui, ó, o relator votou por conhecer parcialmente do recurso especial e no mérito por negar provimento, acompanhado pelos conselheiros Luiz Eduardo, Valcir Gassen, Jorge e Érica. A conselheira Tatiana conheceu integralmente e deu provimento ao recurso. Nesse ponto houve pedido de vista. Presidiu o julgamento do conselheiro Rodrigo. Então, doutora Vanessa. Acho que o pedido de vista foi por causa do conhecimento. Deixa eu só pegar aqui, presidente. A doutora Andrada conheceu parcialmente. Uhum. E a doutora Tatiana conheceu na íntegra, né? Doutora Andrada, na conclusão, o senhor colocou assim: voto por não conhecer o recurso em relação à matéria omissões, acordo voluntário, e no mérito negar provimento ao recurso. Seria melhor colocar o que foi conhecido? Peraí, presidente, só um minutinho, deixa eu me atualizar aqui, eu estou esquecido desse caso aqui, só um minutinho. Eu, de fato, estou esquecido. Deixa eu... Porque voto que foi conhecido e já foi conhecido tal matéria e já vota em relação àquela matéria. Estou no último parágrafo. Peraí, só um minutinho, presidente. Não foi conhecido. E vou abrir o item 83. Eu acho que eles são iguais, mas... o item 83 tem uma parte não conhecida. Isso. Um pouco diferente.
Aí no final, tá, mérito, tal. O item 83 é que tem a parte não conhecida. O 123, eu acho que tinha só uma matéria. A gente tem que pôr a parte conhecida, né? Isso. Você tem razão. Desculpa, já voto por não conhecer. Aí tá negando provimento, mas a matéria negada não tá aqui. Então, se você falar assim, conheço o recurso e nego o provimento na matéria, a matéria já vai estar também no último parágrafo. Então, é que a matéria que foi conhecida é classificação fiscal de agendas e blocos com impressão de marcas e logos. Isso, então eu vou alterar o resultado aqui, a minha conclusão. Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente, parcialmente do recurso. Isso. Concorda com essa redação? Acha melhor? Acho, lógico. Mais correta do recurso. Em relação à matéria classificação fiscal de blocos e agendas, né? De blocos e agendas. E no mérito, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso especial do contribuinte. A gente está votando só conhecimento primeiro, né? Não, na verdade a gente tinha votado. Todo e eu fiquei depois em dúvida. Ah, tá. Então, doutora Vanessa. Com relação ao item 83, no conhecimento eu acompanho também o relator, que a minha dúvida era que eu não tinha conseguido verificar os dois acórdãos paradigmas da questão da nulidade, né? Então, a doutora Andrada colocou que não foi pré-questionada e, além disso, os acórdãos não foi pré-questionada e os acórdãos paradigmas não seriam, né, não teriam essa similitude com a matéria. Então, eu estou acompanhando o doutor Andrada, que é a questão da nulidade. E no mérito, que é a classificação fiscal das agendas e blocos de anotações, né, que são destinados ao registro de anotações e se classificam nesse NCM 4820.10, mesmo quando contiverem ilustrações de caráter publicitário, desde que as ilustrações não as tornem destinadas a finalidades diferentes daquelas para as quais foram originalmente concebidas. Também acompanho o relator no mérito, presidente. Daí em ambos os recursos, né, porque é a mesma matéria. Acompanho o relator, então o resultado ficou o seguinte. Quanto ao conhecimento... 83, né? 83. Quanto ao conhecimento, o recurso foi parcialmente conhecido, somente o recurso foi... Mudar a redação aqui, ó. Quanto ao conhecimento, recurso conhecido parcialmente por maioria de votos. A Tatiana não foi vencida? Foi. Que eu lembro, a doutora Tatiana acompanhou o conhecimento, divergiu no mérito. Não, doutora Tatiana. Na minha pauta está escrito que a doutora Tatiana conheceu integralmente. Classificação fiscal, presidente. É o seguinte, a doutora Tatiana, a senhora conheceu totalmente, não foi? É o que eu tenho anotado aqui, presidente. Eu tô vendo aqui, tô tentando ver o meu voto, mas eu acho... Só para proclamar o resultado aqui. Tá. Eu acho que eu conheci tudo e no mérito eu divergi porque eu acho que é um serviço específico, especializado no comercial. A senhora não conheceu e deu provimento. Isso. É o que eu tenho anotado aqui, presidente. A conselheira Tatiana conheceu integralmente e deu provimento ao recurso. Isso, perfeito. Alguém tem anotação diferente? Não, né? Tô verificando. É o que está na ata. O que está na ata que ela conheceu e deu provimento. Deu provimento. Sim. Se a ata estiver correta. Então, quanto ao conhecimento, o recurso foi conhecido parcialmente, somente em relação à classificação fiscal dos blocos e notas, vencida a conselheira Tatiana, que conheceu do recurso. Quanto ao mérito, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso,
vencida a conselheira Tatiana, que dava provimento. Peço desculpas por ter feito a intervenção e agradeço porque agora a minha anotação também está de acordo. Obrigado. Obrigado, doutor Luiz. Item 123, recorrente Coan, recorrida Fazenda Nacional. Com a palavra, relator. Presidente, esse também está com visto da doutora Vanessa, e essa diferença do anterior é que só tem a segunda matéria, classificação fiscal. Então, eu votei por negar provimento ao recurso. A doutora Tatiana abriu divergência. Então, doutora Vanessa. É a mesma matéria do anterior, presidente. Eu acompanho o relator também. Também acompanho o relator. Então, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso. Vencida a conselheira Tatiana. Item 124. Embargante. DSM Produtos. Interessado em fazenda, doutor Jorge. Foi retirado de pauta a pedido do patrono. Item 125. Já votamos. Item 126, recorrentes, Scholl, Limitada e Fazenda, retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 127, retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 128, doutor Jorge, recorrente Fazenda, interessado a Amsterdã Sauer, retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 129, já foi julgado. Item 130 foi retirado de pauta. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, que são repetitivos, também foram retirados de pauta. Por solicitação de quem, presidente? Por solicitação do patrono. O interessante aqui é que ele pediu retirar de pauta e mesmo assim de sustentação oral. Muito estranho. O que está na pauta é isso, retirar de pauta por solicitação do patrono contribuinte. E tem pedido de videoconferência também. Será que não foi retirado a pedido da Fazenda, então, presidente? Não sei, na pauta está patrono contribuinte. Uhum. Vamos manter assim. Item 145, recorrente, Ambev, também de minha relatoria. Retirar de pauta pedido do patrono e da PGFN. 146. Recorrente Fazenda, interessado Norça, também de minha relatoria. Retirar de pauta por solicitação da PGFN. Item 147. Recorrente Plastipac, interessado Fazenda. Retirar de pauta pedido do patrono. 148. Também, Plastipac, recorrente, retirar de pauta pedido do patrono. Item 149, já foi votado. Item 150, já foi votado. Item 51, doutora Tatiana, recorrente, Cotia Trading, interessado Fazenda. A palavra, relatora, doutora Tatiana. Presidente, esse processo está em vista do doutor Jorge. Após tanto eu quanto o doutor Luiz e o doutor Valci acompanhar a relatora. Como a vista foi coletiva, eu fiz uma vista desse processo e eu não sei se é o momento agora, mas eu vou mudar meu voto. Tá, então, doutor Tatiana... Eu não sei se o doutor Jorge quer primeiro colocar as razões dele, porque a vista é preferencial dele, mas em razão de ter estudado melhor a situação, eu resolvi mudar meu voto.
Então, o doutor Tatiana faz um relatório breve, a gente passa a palavra para o doutor Jorge, e depois a gente refaz a votação. Tá. O ponto aqui, pelo que eu entendi, é a discussão da retroatividade benigna daquele artigo 18 da Lei 10.833, tá? Então, eu vou fazer eu vou falar bem assim, bem doutor Tatiana, só uma intervenção. A vista foi ao doutor Jorge convertido em coletiva. Se ela é coletiva, o doutor Andrada vota primeiro mesmo. Não, tá. Okay. Só fazendo a descrição rápida, a discussão é aquela retroatividade benigna, né, do artigo 18 da Lei 10.833, dependendo da análise dos autos, eu não vejo indícios para se coadunar com a caracterização de conduta fraudulenta pelo sujeito passivo, e quanto à compensação com crédito prêmio de IPI, apesar de ser indevida e considerada não declarada, é importante recordar que a referida compensação ocorreu antes da Lei 11.051 de 04, que trouxe aquele parágrafo 12, né, que fala que será considerada não declarada. A compensação nas hipóteses que se refira a crédito-prêmio instituído pelo artigo 1º do Decreto-Lei 491. Então, sendo assim, a época da compensação, eu entendo que não poderia ser considerada a compensação não declarada. Então, por isso que eu estava dando provimento ao recurso do contribuinte. Tá, obrigado. Doutor Jorge, doutor Andrada, doutor Luiz, aqui, então, a dúvida que ficou é essa em relação ao procedimento de julgamento. Foi visto o doutor Jorge convertido em coletiva. O doutor Jorge votaria primeiro? Posso votar, presidente. A minha dúvida... Então, com a palavra do doutor Jorge. Perdão, presidente. O que me levou a pedir a vista foi que se tratava de crédito-prêmio. E eu entendia, e cheguei a essa conclusão também, que as compensações que se refere a crédito que se refere a crédito-prêmio será considerada não declarada a compensação. Então, o recorrido, que foi julgado à unanimidade, também foi nesse sentido. E a minha conclusão é de que não cabe essa retroatividade tratando-se de crédito-prêmio, do Decreto-Lei 491 de 69. E essa é a minha síntese. O doutor Andrada parece que faz uma análise maior. Eu estou lendo aqui o processo, a vista dele na pasta aqui. Não sei se... acho que é melhor o doutor Andrada se manifestar. Já que tivemos vista coletiva, então vamos retomar a votação para confirmação ou não dos votos. Mas, enfim, eu abro a divergência, presidente. Doutor Andrada? Eu coloquei, de fato, um arquivo de vistas na minha pasta aí. A situação, como bem disse o doutor Jorge, é crédito-prêmio de IPI. E a gente estava considerando que ela passou a ser não declarada. Eu votei com a doutora Tatiana, que a gente deu razão a ela, entendendo que ela só passou a ser como uma compensação não declarada a partir da Lei 11.051 de 2004. Só que a redação original do artigo 18 da Lei 10.873 de 2003 já dispunha que não é possível que o lançamento de ofício, que trata o artigo 90, limitar-se à imposição de multa isolada, que é o que nós estamos discutindo, as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se unicamente nas hipóteses de crédito tributário ou débito, não ser possível de compensação por expressa disposição legal, e aí, grifo, de o crédito ser de natureza não tributária. A gente sabe que tem uma decisão de caráter vinculante dizendo que o crédito-prêmio de IPI não tem natureza tributária, acho que é uma decisão do STJ. Então, se ele não tem natureza tributária, o artigo original da Lei 10.873 já não permitia essa compensação, né? Aí depois veio a Lei 11.051 de 2004, falando que esse tipo de compensação, crédito-prêmio de IPI, será considerado não declarada. Então, desde sempre, esse crédito-prêmio de IPI não é permitido a compensação e, desde sempre, aplica-se a multa, o lançamento de ofício, né, de que trata o artigo 90 da medida provisória número tal. Então, não é o caso de afastar a multa,
Eu acredito por disposição expressa da lei. Na verdade, eu estava lendo errado quando eu acompanhei a doutora Tatiana. Eu estava entendendo que só a partir da lei 11.051 é que foi colocada essa situação como compensação não declarada. Mas como eu coloquei aí, desde sempre não é possível, e aplica-se ao lançamento de ofício, no caso de crédito ser de natureza não tributária. Espero que tenha explicado direitinho, que eu estou resumindo aí o que eu escrevi aí. Presidente, só um ponto. Nós temos a doutora Tatiana, sim. Não, eu entendi o racional do Andrada, tanto que eu já vi decisões do CAF nesse sentido também, tá, Andrada? E realmente há uma discussão, porque o artigo 18 da 10.833, ele traz o termo não declarada, né? E, na verdade, o que eu entendo é que a lei, ela só considerou como efetivamente não declarada a partir da lei 11.051. Né? Então, aí ficou mais claro que será considerada não declarada como se refere a crédito prêmio. Então, assim, por isso que eu tenho essa, como se trata de restrição, de compensação, de aplicação de multa, infração, eu tenho essa visão mais restritiva, mas eu entendo o posicionamento racional aí do doutor Andrade. Doutor Luiz, como vota? Presidente, eu preciso refazer meu voto. Vejamos, no caso, estamos discutindo crédito prêmio de IPI. Perfeitamente temos idas e vindas na redação do artigo 18 da Lei 10.833. Agora, vamos analisar se o crédito prêmio do IPI estava previsto em todas essas redações. Se ele não estava previsto, eu acompanharia o voto da doutora Tatiana. Se ele já estava previsto desde o início, é só manter a mesma multa, porque aí o caso é o mesmo. Vejamos a redação original. Tem o lançamento de ofício de que trata o artigo 90 da MP, limitar-se-á a imposição de multa. Multa é o que está lançado. Nos casos de várias coisas, e uma delas é o crédito ser de natureza não tributária. Então, se a gente tivesse somente essa redação original da 10.833 até hoje, eu entendo que seria passível de lançamento a multa no caso de utilização de crédito prêmio de IPI, porque, conforme nós sabemos, em decisão vinculante do STJ, nós temos que o crédito não é de natureza tributária, é de natureza financeira. Agora vejamos a redação dada pela Lei 11.051 de 2004. Ele diz o seguinte, ele muda a redação e diz que o lançamento limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de, na hipótese que ficar caracterizada a prática de infração. E aí, no caput, parece que não estamos falando mais do crédito presumido do IPI, do crédito prêmio do IPI. Aí nós temos que olhar o parágrafo 4º da Lei 10.833. Parágrafo 4º, dado pela Lei 11.051, veio na mesma data. Parágrafo 4º. A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a compensação for considerada não declarada. E aí sim, nesse mesmo dia foi feita a alteração da Lei 9.430, no artigo 74, para dizer no parágrafo 12 que o crédito prêmio era não declarado. O que aconteceu? Mudou-se a redação e continuou-se penalizando da mesma forma o crédito prêmio do IPI compensado. Então, eu, com todas as vênias à relatora, peço aqui para refazer meu voto e acompanhar a divergência. Aliás, agradeço ao doutor Jorge, que foi a primeira pessoa a verificar essa questão e eu não tinha percebido. Agradeço, doutor Jorge. Do Valcir. Eu gostaria de parabenizar a doutora Andrada pelo voto vistas. Está bastante claro na legislação, e como muito bem apontou o doutor Luiz Eduardo, no
parágrafo 12, na linha do inciso 2º, na linha B, refere-se a crédito prêmio instituído no caso das compensações. Então, nesse sentido, voto com a divergência. E doutora Érica, doutor Jorge já votou. Eu ainda penso aqui que há como fazer, assim, concordo com o voto da doutora Tatiana, eu ainda não cheguei a essa conclusão, mesmo o doutor Andrade explicando, doutor Luiz, eu ainda não consegui colocar isso na prática, assim, como que seria. A questão da legislação aqui, para mim, ela não... Teve várias modificações e tudo, mas eu entendo, assim, que ainda há possibilidade de aplicar retroatividade benigna aqui. Então, com essas considerações, mesmo com considerações do doutor Andrade, eu continuo acompanhando a relatora. Doutora Vanessa. Presidente, ficaram muito claras as exposições, tanto do doutor Andrada quanto do doutor Luiz. Mas nesse voto eu vou manter a posição anterior, acompanhando a doutora Tatiana, e eu quero estudar melhor essa matéria. Até já peguei o voto visto aqui do doutor Andrada para reanalisar a legislação, porque a gente já tem esse entendimento há muito tempo na turma, né? Até no acórdão do doutor Luiz, que o doutor Andrada citou, faz referência a um acórdão da sua relatoria, presidente. Então, assim, eu quero reexaminar. Doutor Luiz quer falar? Mas eu acompanho a relatora. Doutor Luiz. Perfeitamente, no acórdão que é citado, eu estou analisando esse dispositivo, mas o caso não era de crédito prêmio, era de decisão não transitada em julgado. Então, a análise, eu não dei foco à inclusão ou não do crédito prêmio em todas as redações. Sim. Eu estava analisando aquele caso, né? Então, perfeito, eu agradeço por ter sido citado, eu só queria fazer a ressalva que naquele voto eu não tinha me debruçado sobre crédito prêmio. Tá ótimo. Aqui a única diferença é o crédito prêmio, né? Que é desse caso específico que nós estamos votando, é porque... Isso, e a razão de decidir é que no caput do original já dizia que é natureza não tributária, onde o crédito prêmio se inclui. Vou avaliar isso, então. Obrigada. Agora eu estou votando, doutor Jorge. Foi bem cirúrgico aí de pedir vista para dar justamente essa diferença, que acho que todos estavam considerando que era semelhante o caso, e me convenceu. Estou acompanhando a divergência. Então, por maioria de votos, negou-se o provimento do recurso, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, o Dr. Jorge poderá fazer o voto vencedor. Item 152 de minha relatoria. Philips da Amazônia, recorrida, recorrente Fazenda. Está na pasta. Eu trabalho com 2 mouses, quer dizer, eu estou confuso, eu trabalho com um mouse para uma tela e um mouse para outras 2 telas. Acho que o Isaías quer falar, presidente. Sim, Isaías. Licença, presidente. Então, agora seria o meu horário de almoço. Aí eu posso interromper a gravação e o senhor continua fazendo a lei? Tá, vamos interromper então a gravação. Tá ok, presidente.